iniciando através da nossa prece de agradecimento, pedindo a todos que nos sintonizemos através dos nossos pensamentos, com bons sentimentos, sentimentos de gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade e luz que conduz os nossos trabalhos, agradecendo por essa oportunidade de aqui estarmos juntos, nesse desígnio, né, de aprender mais sobre essa doutrina maravilhosa, sobre a ciência, e pedimos proteção ao nosso facilitador de hoje, doutor Henrique, que ele seja inspirado na sua fala, que possa nos trazer novos conhecimentos, né, que são importantes para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós, os nossos lares, os nossos pensamentos, e que possamos juntos, reunidos nesta noite, para aprendermos mais. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Então, hoje, nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco o doutor Henrique Pato, que é presidente da Associação Médica Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele é médico pediatra e homeopata e também participa lá da caravana que vai para a África, né? Das Fraternidades Sem Fronteira, que tem um trabalho bonito também de caridade. E hoje ele vai nos falar de um tema muito importante, que é evidências científicas da reencarnação. E aí pedimos permissão à espiritualidade que envolva o nosso irmão na sua fala. Henrique, é com você. Assim seja. Boa noite, então, a todos, pessoal. Agradecer primeiramente o convite, né, feito pelo nosso amigo Dr. José Roberto, em nome aí da Associação Médica Espírita do Espírito Santo. Muito feliz por estar retornando aí, né, que tivemos juntos no Mednesp. E, então, eu fiquei muito feliz com o convite. Espero que seja uma noite de aprendizado para todos nós, né, que Jesus possa iluminar a todos para que os ensinamentos, né, do mais alto possam calar fundo nos nossos corações. Tudo ok aí, Pedro? Então, Sim, senhor. vamos falar hoje sobre evidências científicas da reencarnação. Meu nome é Henrique, eu sou pediatra, homeopata, tenho uma pós-graduação em psiquiatria da infância e da juventude e membro fundador da Associação Médica Espírita de Balneário Camboriú. E vamos iniciar então falando do conceito. O que é a reencarnação? Reencarnar quer dizer nascer de novo, voltar outra vez à vida carnal. Equivale ao termo renascimento. A palavra reencarnação ela foi usada a primeira vez por Allan Kardec, mas o conceito de reencarnação, a ideia do renascimento, ela vem de tempos imemoriáveis, né? Acreditam os pesquisadores da reencarnação que os povos antigos eles tinham a ideia da reencarnação por observar os fenômenos da natureza, né? As estações do ano, as plantas, os vegetais. Só que nós sabemos, né, estudiosos da doutrina espírita, que essa ideia do renascimento, da reencarnação, já estava no inconsciente desses espíritos, né, de todos nós espíritos, quando passamos pela encarnação na Terra. Né? E nós temos isso evidente quando Kardec pergunta para os espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus. E eles respondem que na consciência. Então, os espíritos já voltavam com essa ideia de vidas sucessivas, né, de anterioridade e de posterioridade da existência.
A nossa cultura contemporânea ela é fortemente baseada em princípios materialistas, né? E em religiões hoje em que a ideia da reencarnação ela é considerada uma doutrina herética. Porém, ela sempre constituiu uma crença básica de quase todos os sistemas religiosos e filosóficos da antiguidade, como nós vamos ver a seguir. Nem sempre foi as religiões, elas nem sempre foram materialistas como é hoje, né? A Grécia Antiga, nós temos Sócrates que dizia que tenho certeza de que realmente existe tal coisa como uma vida nova e de que a vida brota da morte. O Pitágoras dizia se lembrar de todas as suas vidas passadas. E Platão apresentou relatos minuciosos da reencarnação em suas principais obras. No judaísmo também nós temos citações, né, de pré-existência e de outras vidas. No Zohar está escrito: as almas têm que reentrar na substância absoluta de onde emergiram. Para alcançar isso, contudo, têm que desenvolver todas as perfeições, o germe das quais está plantado nelas mesmas. E se não satisfizerem esta condição durante uma vida, terão que começar outra, uma terceira e assim por diante, até que tenham adquirido a condição que a capacite a reunião com Deus. Então, assim, muito parecido, né, com a nossa doutrina dos espíritos. No islamismo, também no Alcorão diz: e tu estavas morto, e ele te trouxe de volta à vida. Ele causará a tua morte e te trará novamente à vida, e no fim te unirá a ele próprio. Então, uma outra doutrina também com os mesmos princípios. No cristianismo também tinha a ideia da reencarnação. No século III depois de Cristo, o teólogo Orígenes, que foi um dos padres da primitiva igreja cristã, dos seus mais reconhecidos estudos bíblicos, ele escreveu: devido a alguma inclinação para o mal, certas almas vêm primeiramente em corpos de homens. Então, através de sua associação com paixões irracionais, após o período permitido de vida humana, transformam-se em bestas, das quais deslizam até o nível de plantas. Desta condição sobem novamente, através dos mesmos estágios, e são restaurados ao seu lugar celestial, dando a ideia de que no cristianismo primitivo nós tínhamos essa ideia das sucessivas encarnações. E sob circunstâncias que até hoje permanecem encobertas de mistério, o imperador bizantino Justiniano I, em 553, ele baniu os ensinamentos da pré-existência da alma e da reencarnação da Igreja Católica Romana. Durante essa era, numerosos escritos da Igreja foram destruídos e muitos cristãos foram perseguidos e mortos. Né? Especula-se que foi devido à esposa de Justiniano, que não queria aceitar a ideia de que ela poderia retornar, por exemplo, no corpo de uma escrava ou de uma pessoa comum, sendo ela uma imperatriz. E ela deu a ordem para o Justiniano, que era o chefe da igreja, né, mandava nos papas. E aí, no terceiro concílio, o Papa, então, ele retirou a ideia da reencarnação da Bíblia, né, e passou a palavra ressurreição dos mortos. A reencarnação ela é comum nas religiões orientais, como o budismo e o hinduísmo, mas ele também está presente no Ocidente. Por exemplo, na Europa Ocidental, 27% dizem acreditar na reencarnação. Na Europa Oriental, 20%. Nos Estados Unidos, 33% acreditam na reencarnação. E no Brasil, 37%, segundo o Datafolha de 2007. Eu achei alguns artigos dizendo que 50% da população brasileira acredita na reencarnação, mas não eram fontes assim muito confiáveis, então eu fiquei com essa última da Datafolha, né? Que 37% da população brasileira acredita na reencarnação. Sobre as religiões orientais, é interessante a gente abrir um parênteses, como é muito comum no budismo e no hinduísmo, nós temos muitos casos estudados naquelas regiões, porque as crianças, quando lembram das vidas, os pais não impedem que esse fenômeno ocorra, né? E muitos deles estimulam a criança a falar, eles já acreditam nisso, né? Então, é importante essa informação, porque muitos casos vão vir de lá.
Bom, aonde que tem essa ideia da reencarnação, da pré-existência da alma, de sucessivas existências no Antigo Testamento? Por exemplo, no livro da Sabedoria do rei Salomão, ele diz: Eu era um jovem cheio de boas qualidades. Tinha recebido uma alma excelente. Antes eu era bom e assim obtive um corpo perfeito. Em Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta, mostrando também aí a pré-existência da alma ao corpo físico. Em Jó, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias na terra são como sombras, também dando a ideia da pré-existência. E em Isaías, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. No Novo Testamento, nós temos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 17, eles conversando com Jesus, e diz o seguinte: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam que lhes falara de João Batista, mostrando, né, Jesus mostrando que Elias, João Batista é a reencarnação de Elias. É o mesmo espírito, né, num novo corpo. Também em Mateus, no capítulo 11, versículo 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, também dizendo relação a João Batista. E em João, capítulo 3, versículo 3, onde Jesus conversa com Nicodemos, Jesus respondeu Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E como nós vimos no judaísmo já tinha essa ideia também da reencarnação, né? Tanto é verdade que Nicodemos ficou sem saber como que isso podia acontecer, e Jesus o adverte, né? Como pode você, um doutor da lei, e não entender do que eu digo, né? Dizendo que isso já estava presente no judaísmo. No espiritismo, basicamente, a nossa doutrina ela é um dos pilares, né, da doutrina espírita é a reencarnação. Então, nós temos muitas referências na doutrina espírita, por exemplo, na questão 166 do Livro dos Espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta dos espíritos: sofrendo a prova de uma nova existência. Portanto, uma reencarnação. Questão 166b. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Questão 166c. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta simples, evidentemente. Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, a reencarnação é uma justiça, né, é uma prova, né, da justiça divina, em que todos nós vamos passar por sucessivas encarnações para o nosso progresso e o progresso de toda a humanidade. Questão 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de que não dependeu o melhorar-se?
Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Portanto, se errarmos, vamos receber uma nova oportunidade, né, numa nova encarnação. A passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que se estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Nascemos simples e ignorantes, com a mesma aptidão, aptidão para a perfeição, e as mesmas obrigações a cumprir, e a mesma liberdade de proceder. Portanto, todos vamos caminhar no caminho evolutivo do espírito imortal. E a liberdade de proceder é o nosso livre-arbítrio. Cada um caminha como quer, mais devagar ou mais apressadamente. Mas todos temos a mesma obrigação de passar por esse caminho com a mesma aptidão de chegarmos à perfeição. E isso é feito através da estrada chamada reencarnação. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, a encarnação, como diz aqui, é transitória porque nós vamos, algum dia, né, chegar a um ponto em que a encarnação ela não será mais uma obrigação do espírito e somente encarnaremos por missões, né? Por isso que ela é transitória. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Essa é uma mensagem de São Luís contida no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, andar mais rápido, mais devagar, né? E aí, quando prolonga-se as nossas reencarnações, é que ele diz aqui que pode se tornar, assim, um castigo para aquele espírito, ver todos na sua frente e ele andando atrás. Bom, e aí, é possível pesquisar cientificamente a reencarnação? E nós vamos ver que é possível, que nós temos inúmeros pesquisadores que fazem esse tipo de pesquisa, né? Uma pesquisa científica séria, não baseada em nenhuma religião, nenhuma corrente religiosa, nenhum pensamento filosófico, simplesmente porque existe a pergunta, né? Existem os fatos de pessoas que se lembram de vidas passadas, existiu a pergunta, então esses cientistas saíram pesquisando. É interessante que muitos deles dizem a mesma coisa. Não importa, para nós, não importa a parte filosófica, saber como isso acontece, comprovar a existência da alma, né? Existe simplesmente uma pergunta e eles vão buscar a resposta. Aquelas crianças que se lembram das suas vidas e eles conseguem informações comprovando que são lembranças, né? Não são informações que aquelas crianças tiveram. Então, é possível sim, nós vamos ver, por exemplo, o grande percussor das pesquisas sobre reencarnação, né, sobre crianças que lembram de vidas passadas, é o Dr. Ian Stevenson, é um americano da Universidade da Virgínia. No Google Scholar, nós temos 3.580 resultados com o nome dele, mais de 3.000 casos estudados, 18 livros e 32 artigos. Entre um dos livros do Dr. Ian Stevenson, esses 20 casos sugestivos de reencarnação, que nós vamos ilustrar com alguns casos deste livro.
o Dr. Jim Tucker, que é um seguidor, né, do Dr. Ian Stevenson, que já desencarnou. O Jim Tucker, então, é um psiquiatra que segue com as pesquisas dele, né, no departamento lá da Universidade da Virgínia. Também escreveu livros, né, um dos livros dele é Vida Antes da Vida, uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm de vidas passadas. E o Dr. Jim Tucker está presente em um episódio desse seriado do Netflix chamado Vida Após a Morte. Ele está no episódio 6, que tem o nome de reencarnação. Ele mostra vários casos de crianças que lembraram de vidas passadas. Quem não assistiu ainda essa série pode assistir, está lá na Netflix, chama Vida Após a Morte. Eu tenho um pedacinho dele aqui, se a gente tiver tempo, eu mostro para vocês como que ele faz essa pesquisa. É muito, muito interessante. Nós temos também o Dr. Emenendra Banerjee, que é um pesquisador indiano da Universidade de Rajasthan, também foi um dos grandes pesquisadores de crianças que lembram de vidas passadas. Ele tem mais de 1.100 casos estudados, né? O Dr. Banerjee também já desencarnado. Ele chamava de memórias extracorpóreas para evitar que fosse ligado a alguma religião, né? A palavra reencarnação pudesse estar ligado a alguma doutrina, algum pensamento religioso, filosófico. Então ele chamava de memória extracorpórea, mas é a mesma coisa, né? Também tem um livro Vida Pretérita e Futura, traduzido para o português, em que ele fala estudos sobre reencarnação. E ele tem um vídeo, eu fazendo as pesquisas, eu achei esse vídeo e achei muito interessante. Esse vídeo está no Espiritismo TV, espiritismo.tv, que é um canal de vídeos espíritas, de palestras, muito legal. Quem não conhece pode dar uma passadinha lá para ver, tem muita coisa interessante. E lá tem uma entrevista que o Dr. Banerjee deu em 1970 para a TV Cultura. O título é A Prova Científica da Reencarnação. Ele apresenta vários casos, só que essa entrevista na época foi censurada por causa da ditadura militar. Então não chegou a passar na TV, mas tem lá na íntegra com legenda também muito, muito interessante. Ele mostra crianças com marcas de nascença que foram marcas da causa-morte, né, daquelas crianças. Interessantíssimo para quem quiser ilustrar mais a palestra. Está lá no espiritismo.tv. O Hernani Guimarães Andrade, que era um engenheiro brasileiro, estudioso da doutrina espírita. Ele foi o fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas em 1963. Ele tem 13 livros e 5 monografias. Um desses livros é Reencarnação no Brasil, onde eu vou tirar um caso também desse livro para a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. Dr. Elendur Haraldsson, da Universidade da Islândia, com 8 livros e 33 referências, né? Um desses livros é As Crianças com Experiência de Reencarnação, que ele escreve junto com outro pesquisador, que é o James Matlock, que é o fundador fundador, né, da Fundação de Parapsicologia de Nova York, também pesquisador de crianças que lembram, né, de vidas passadas, da reencarnação, né, mostrando que pesquisadores de todos os lugares do planeta, né, estão pesquisando sobre o tema. Nós temos o professor Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos maiores pesquisadores de saúde e espiritualidade hoje na atualidade, né, do Brasil e do mundo. Ele foi o criador do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da UFJF, e ele tinha, né, uma pesquisa, na época que eu fiz essa palestra, ele ainda estava com essa pesquisa sendo feita, e que estavam fazendo o levantamento nacional de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira. E essa pesquisa virou depois uma tese de doutorado do nosso colega, o Dr. Eric,
que é da Meng, né? O Eric é médico da família e da comunidade, e ele defendeu essa tese agora, recentíssima, né? Tendo o Dr. Alexander como o orientador, em que eles fizeram o que ninguém fazia, né? Porque as pesquisas eram feitas com crianças que lembravam das vidas passadas, eles pegavam as crianças, pesquisavam as crianças, iam atrás das personalidades da vida passada e pronto. O que eles fizeram foi pesquisar nos adultos. Aquelas crianças que lembraram das vidas passadas, eles foram atrás agora, adultos, para saber o que que isso mudou, né, na vida deles. E essa tese do Eric foi premiada no CONUPS, que foi o congresso, né, de pesquisa em saúde e espiritualidade do ano passado, desse ano, de 2024. Foi agora, acho que no meio do ano. E ela foi premiada. O Dr. Robert Almeder, da Universidade da Geórgia, também com 24 livros e 6 artigos publicados em revistas científicas, né, também sobre essas evidências de vida após a morte, né? Nós temos aqui, quanto tempo eu tenho aí, Pedro? Tem uma meia hora, né? Meia hora. Nós temos aqui também uma entrevista que ele deu para o FJF, onde ele conta como é feita a metodologia, né, desses trabalhos científicos, que se a gente tiver um tempinho também, a gente pode mostrar como é feito essa metodologia, né, como é montado essa pesquisa. Então, a maioria das crianças, elas começam a falar de uma vida passada assim que elas são capazes de falar. E a maioria delas param de falar sobre sua vida passada por volta da época em que vão para a escola, né? Estudando André Luiz, onde ele conta que a reencarnação ela dura aproximadamente 7 anos, a gente consegue entender, né? Por que que isso acontece com as crianças? Elas estão ainda no processo de terminar, né? O processo de reencarnação mesmo em si. E quando elas vão escolares, elas já terminam a reencarnação, essas memórias acabam sumindo. Algumas dessas crianças revelam habilidades sem que saibam como elas teriam aprendido. Então, nós vemos na internet, tem milhares de vídeos das crianças que tocam piano maravilhosamente, crianças que pintam, que falam várias línguas, né? Algumas dessas crianças também têm marcas de nascença ou deformidades que se correlacionam com o modo como morreram na vida passada. E estudos psicológicos dessas crianças revelam também transtornos de estresse pós-traumático, e uma provável explicação para isso seria a memória das mortes, né? Algumas mortes violentas, que está presente em aproximadamente 75% dessas crianças, que relatam lembranças de vida pós-traumática. Né? Medo de água, medo de avião. Então, diferentes abordagens científicas têm sido desenvolvidas visando o estudo desses casos prováveis de reencarnação. Algumas pessoas têm essas regressões espontaneamente, outras são fomentadas por sugestão, por exemplo, em hipnoses, mas o principal método de investigação que foi desenvolvido pelo Dr. Ian Stevenson é entrevistar crianças e as pessoas que testemunharam de primeira mão esses relatos das crianças, né, sobre essa vida passada, como os pais, os irmãos, os parentes, os colegas, vizinhos, né? É importante também entrevistar a criança e as principais testemunhas várias vezes, após algum tempo, para testar a confiabilidade desse testemunho. O segundo passo, então, é descartar que a criança esteja falando de algo que ela aprendeu no seu ambiente. O próximo passo seria rastrear a pessoa falecida, né, se possuía eventos de vida correspondentes às afirmações feitas pela criança. Então, a família dessa pessoa falecida também é entrevistada e documentos são levantados, né? Certidões de nascimento, de óbito, laudo de necrópsia, emprego, afiliação, né? Tudo que puder comprovar que as informações que a criança está trazendo são verídicas e existiu aquela personalidade anterior, né? Essa é a entrevista do Dr. Araldson, depois a gente vai
vai passar aqui se der um tempinho. E aí o relato de alguns casos para a gente ilustrar como é feito essas pesquisas. O primeiro caso é o caso da menina Tucita Silva, né? Os nomes eles são trocados para manter a identidade das crianças, né? Preservar a identidade das crianças. A Tucita foi um caso estudado em 1991 por Araldson. Ela tinha 8 anos quando ele estudou o caso. Ela vivia na cidade de Paradura, no Sri Lanka. E ela iniciou seus relatos aos 2 anos de idade. Segundo a avó dela, quando ela teve uma febre muito alta, ela começou a falar sobre a sua anterior existência. E ela dizia que era de Acureta, que é uma cidade que fica próximo da cidade onde ela morava, Panadura. Ela contava que morreu afogada quando ia para o trabalho, quando a ponte em que ela atravessava de bicicleta se partiu e ela caiu no rio. Ela contou que estava grávida, que o marido pulou para tentar salvá-la, mas não conseguiu, né? Ela lembrava o nome da família, o nome do pai, que depois descobriu-se que era o sogro, mas eles consideraram como uma informação positiva, porque na cultura deles o sogro transformava-se em pai, né? Ela lembrava o nome do marido, o nome do irmão, da profissão, a cor da bicicleta que caiu na água e a cor da casa que ela morava. Eles então foram na cidade de Acureta, era uma cidade que ficava não tão próximo, né, da cidade onde a menina morava, e eles descobriram lá o atestado de óbito dessa personalidade, que confirmou a morte por afogamento em 1973. E confirmou também que ela estava grávida no momento da morte, do afogamento. A menina, então, fez 28 afirmações. Dessas 28 afirmações, 17 foram consideradas corretas, né? Possível de confirmação. 7 foram incorretas, entre elas o nome do pai, que era o sogro, mas eles consideraram porque o pai, o sogro é considerado o pai, e 4 foram indeterminadas, não conseguiram localizar, não conseguiram confirmar essas afirmações. Mas foi um caso considerado sugestivo, né, porque foram muitas afirmativas corretas e foi descartado um contato prévio pela distância entre as cidades e condições precárias em que ela vivia atualmente, não tinham condições de ir na outra cidade para entrar em contato com a família. A família da última personalidade, da personalidade anterior, confirmou que não tinha sido feito nenhuma tentativa de contato. Então, entrou como um caso sugestivo de reencarnação. Todos os casos são assim, né? Sugestivos, porque acho que fica mais seguro para dar mais crédito, né, para as pesquisas. O segundo caso é o caso Nazi al-Danaf. Ele é um caso estudado em 2002 por Araldson, na cidade de Balkmey, no Líbano. Quando foi estudado, ele tinha 8 anos. Ele iniciou os relatos quando ele tinha 1 ano e meio de idade, quando começou a falar. Ele dizia: eu carrego 2 pistolas, eu carrego 4 granadas, eu sei como manejá-las, eu sou grande, minhas crianças são jovens e eu quero ir vê-las. Ele dizia que seu nome era Faúde, e ele morreu assassinado por pessoas armadas que atiraram nele. Ele conta ainda que lembra dele sendo socorrido, indo de ambulância para o hospital, e lembrava de ter tomado uma injeção na altura do coração. Quando foram visitar a antiga casa, eles chegaram numa interseção onde tinham 6 estradas que se convergiam. O Nazi ele apontou a estrada à esquerda, no sentido da descida, né? E disse para continuar até chegar numa estrada que ia se bifurcar ladeira acima. Ele dizia que a casa dele se encontrava lá. E realmente encontraram a casa. O filho da personalidade anterior estava na entrada lavando o carro, né? Foi o primeiro contato que o Nazi teve. Ele confirmou o nome do pai, que era Faúde, e a forma da morte do pai, que foi assassinado com tiros. Ele identificou a esposa entre os familiares,
Ele lembrou do parente que tinha construído o portão da casa, que era um primo da família, né? Todas as informações confirmadas pela família da personalidade anterior. E ele identificou a sua existência passada numa foto onde ele estava, ele com os três irmãos, e ele identificou entre os três, ele identificou aquele que era ele, né, na encarnação passada. E ele foi feito nele testes que a família fez com ele, né? Dos 15 testes que a família fez com ele, ele respondeu corretamente em todas, inclusive relatos da esposa que foram feitas durante a lua de mel, né? Que ninguém sabia, somente ela e o marido. Foram 31 afirmativas feitas pelo garoto, 25 foram consideradas corretas e confirmadas, e 6 não puderam ser verificadas. Né? Por exemplo, ele cita o caso da injeção no coração, né? Não teve como confirmar. Mas as outras 25 foram confirmadas pelo menino e entrou num caso sugestivo de reencarnação. Quando as afirmações corretas e as indeterminadas ou as incorretas, elas são parecidas, ou as incorretas e as indeterminadas são maiores, entra como um caso indeterminado. O caso do menino Rogério. Esse é um caso retirado do livro do Hernani Guimarães Ribeiro. Foi um caso estudado em 84. O menino ele tinha 7 anos quando ele foi estudado. Ele vivia na cidade de Franca, em São Paulo. Ele iniciou os relatos aos 4 anos de idade. Ele disse para o pai no dia do aniversário dele, de 4 anos. Seu nome era Mané Jerônimo, ele fora curandeiro, que morava em Miramonte, que era uma cidade, um lugarejo próximo de Franca, e que ele tinha entregado para o irmão dele uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E o irmão dele chamava Antônio Cinza, e que antes de morrer, né, ele deu essa imagem para ele, e ele necessitava ir até lá recuperar essa imagem. A mãe do menino, ela anotou no caderninho todos os eventos ocorridos, tudo que ele relatava, depois que ele começou a manifestar essas recordações de vida passada. Isso foi um fator facilitador para a pesquisa depois, né? Nada foi esquecido. Então eles foram levar o garoto na casa do suposto irmão. O garoto apontou a rua onde ficava a casa, onde morava o irmão, numa favela, perto de um campo de futebol. Ele reconheceu o irmão quando o irmão abriu a porta, diz que estava ali para recuperar a imagem da santa que lhe confiara há mais de 30 anos. Ao chegar e encontrar o irmão, ele disse: Eu vim buscar minha santa. Indicou o local onde estavam diversas imagens e indicou a santa que lhe pertencia. E ele disse: Eu também fui curador e preciso corrigir muitas coisas. Com essa imagem, você não vai mais ganhar dinheiro. Isso é um pecado muito grande. Ele disse para o irmão, né? Ele agora, o garotinho, disse para o irmão da existência passada. O irmão, nesse momento, ajoelhou-se no chão, começou a chorar e disse: Meu Deus, como esse menino soube disso? Confirmou que o irmão fora também benzedor e disse que um dia viria buscar aquela imagem. Ele confirmou a existência de uma cisterna que tinha nos arredores da casa. Essa cisterna não existia mais, porque ela tinha sido tampada, né, por perigo de desabamento, mas foi o local apontado corretamente pelo garoto. E ele confirmou a morte do irmão, descrito pelo garoto, por complicações de uma picada de cobra urutu na perna quando ele tinha 83 anos. E o menino, ele sentia fortes dores na perna. A mãe relata que ele acordava à noite chorando, né, de dor nessa perna onde tinha sido a mordida da cobra. E aqui uma foto do menino com o irmão, né, o irmão da existência passada, e o menino com a santinha Nossa Senhora aqui na mão. E as palavras do irmão para os pesquisadores: Olha, moço, sou católico, só sei dizer que esse menino veio aqui e falou para mim coisas que só eu e o finado humano sabíamos. Essas palavras do Antônio Cinza, ou simplesmente Cinza, como chamava o menino chamava ele.